A ganhar R$600 por mês? A morar lá na periferia, num barraco? Porque qual o poder que ela tem? Zero. Ela não sabe que existe átomo. Qual o conhecimento? Zero. E lembra? Conhecimento é poder. Isso nunca deixará de ser verdade. Conhecimento é poder. Quanto vale um físico nuclear? E quanto vale uma atendente de balcão num shopping? Físico nuclear é tratado assim, a pão de ló. Porque ele sabe que tem próton e nêutron, e ele sabe separar as duas partículas e libertar a força forte. Aí é um problema. Então esse cara tem que ser muito bem tratado, tem que ganhar muito dinheiro. Agora o outro que não sabe nem que existe átomo, não vale nada. É lixo. Essa é a realidade. Agora, quando a gente, nós, nos omitimos ante esta situação, nós iremos pagar esse preço mais cedo ou mais tarde aqui, nesta dimensão, nesta vida. Assim que você for num hospital, pedir um emprego, etc. Consertar o carro, etc. Por quê? Porque omitir que existe mecânica quântica, que tudo é uma onda, que vai ferir a suscetibilidade do outro, do Deus do outro. Porque inevitavelmente, isso não acontece aqui, mas inevitavelmente, se eu vou num público novo e começo a explicar mecânica quântica, dentro de 10 minutos no máximo, já surge uma perguntinha. E Deus? Eu estou falando de física. Já surge a pergunta. As pessoas são inteligentes o suficiente para correlacionar que quando se fala de vácuo quântico, está se falando dele. Por isso a pergunta surge. Como é que fica isso? Porque quando se fala que se pode transferir toda e qualquer informação existente em todos os universos, e que isso está livre e à disposição de quem souber fazê-lo, pronto, surge a pergunta. E Deus? E como é que ele permite que se acesse isso? E que se transfira? Se pensasse nessas questões, 4 anos e meio atrás, hoje, aqui, essa palestra não seria realizada aqui. Se aquelas 25, 40 pessoas que vieram na primeira palestra no Mahatma tivessem parado para pensar no que eu falei naquela época, hoje nem no Maracanã não caberia essa palestra. No entanto, tudo continua como dantes, quartel de Abrantes. Por quê? Porque não foi entendido. É por isso que o curso tem que ter outra conotação. Porque não adianta como eu fazer como eu estava fazendo hoje, explicar de novo a dupla fenda, né? Que já deve ter gente cansado, ele vai falar de novo da dupla fenda, né? Pois é, mas nós vamos ter que falar da dupla fenda ad infinitum, como eles gostam de falar, os físicos, né? Ad infinitum, até que seja entendido, porque enquanto isso não for entendido, guerra, fome, miséria e tudo mais. Porque o dia que for entendido, tudo isso vai parar. Há 2000 anos, tentou-se explicar tudo isso de uma maneira bem didática, com vocabulário simples, contando histórias, metáforas, parábolas, tudo da maneira mais simples possível. Porque há 3.300 anos, tentou-se falar de uma maneira abstrata, e deu no que deu. As pessoas que dirigem isto, os espíritos superiores, de elevadíssima evolução, não são burros. Então, analisa-se e fala, bom, como é que a gente passa o conceito de outro jeito? Vamos tentar de outro jeito. Então vamos contar umas historinhas. Quem sabe, a coisa muda. E estamos em 2011, agora com uma ferramenta da ressonância, para ver se acorda. Dá para testar isso. Dá para testar. Não é um papo furado. Não é teoria. Você vem e pede uma informação, pode ser a mais fantástica possível, e ela é transferida para você e você sente o resultado. Só aqui 4 anos e meio. Ainda nada. Ainda não aconteceu nada.
mais ou menos 800 clientes. Ainda nada. Todo tipo de problema resolvido. Se vocês ficarem na quinta-feira lá na salinha, da meio-dia à meia-noite, vocês escutarão N depoimentos de todo tipo de problema. Lembra? Eu faço anamnese, vocês contam para mim, então eu sei. E tudo continua igual. Por quê? Porque se você passar isso para frente, o outro vai achar que isso não é do interesse do Deus dele. Vai dar problema, né? Como é que o Deus do Hélio está deixando acontecer um negócio desse? E o Deus do outro lá? O Deus do outro não tem poder para fazer isso? O Deus do Hélio tem? É isso que está embaixo de toda essa resistência em se passar para frente isso. E aí que entra a omissão. Porque o dia que mudar o paradigma nessa terra, não haverá mais doença, não haverá mais fome, não haverá mais desemprego. Nem criança abandonada, nem velhinho, etc, etc, etc. Enquanto isso, você vai colher os frutos. Por quê? Basta você ir e ficar 3, 4, 5 horas lá num atendimento, certo? E ser atendido por uma pessoa que tem uma visão materialista da ciência. Vai te tratar como uma partícula, usando partículas para te tratar, certo? Vai usar medicamentos partícula, com uma visão de partícula. E você um relógio, uma máquina, como eles acham que o Newton pensava. Todo o lado do Newton, que era espiritual, eles jogaram de lado. Fica só com o princípio matemático de gravitação universal, só. E tudo que ele entendia do oculto, não, isso joga para lá porque isso não pode mexer, certo? Quantas pessoas vêm no atendimento, em todos os locais que eu atendo, e pedem isso que você está falando? Nos dedos de 2 mãos? É o que acontece. Porque os pedidos se restringem, basicamente, a casa, carro, apartamento, né? Precatório, liberar o cheque especial, o gerente liberar o seu cheque especial, arrumar um namorado, e assim por diante. Segundo grau, primeiro grau, alguns, né? O povo lá das lanchonetes lá do shopping, que precisam comer, então elas pedem o primeiro degrau de Maslow. E a classe média pede o segundo degrau de Maslow. E mesmo quando se chega aqui e fala, bom, vamos resolver o segundo degrau de Maslow, para ver se agora pode ir para frente, certo? Porque na hora que você resolver essas questões primárias, supõe-se que nós podemos tratar de coisas mais elevadas e conseguir a tal da elevação espiritual para poder entender o vácuo quântico. Pois é, mas só que quando se oferece, vamos resolver o segundo degrau, que é a questão afetiva sexual, qual que é a resposta? Qual que é a reação? Um silêncio gélido. Porque como que vai mexer num negócio desse? Entendeu? Então não se pede nem a informação dos grandes líderes espirituais, que todos vieram trazer o mesmo conhecimento, a mesma ideia, o mesmo Deus. Então não confundam um líder espiritual, N, com o que os seguidores entenderam e criaram. Aí é que está o nó da coisa. Quando São Francisco de Assis faleceu, já tinha 14 correntes diferentes dentro da área franciscana. 14 já, facções diferentes. Se eu perguntasse para vocês, se por um acaso o Hélio desaparecesse da face da Terra, e aí chegasse para vocês e falasse, me fala do Hélio, o que ele falava, qual era o ensinamento dele, qual o conhecimento, o que é essa coisa de ressonância? Vocês já imaginaram? Vocês já imaginaram? O que se falaria? Vocês acham que quantas pessoas entenderiam e entenderam o que eu estou explicando aqui durante 50 palestras? Quantas? E até as mais desencontradas opiniões. Entendeu? E aí ia ter a facção de meia dúzia, o povo ali da direita ia criar uma facção, e eles iam defender o ponto de vista deles. Não, eu acho que o Hélio devia ser assim. Aí tem o povo aqui do meio, tem o povo aqui da frente, tem o povo dali, certo? Não, o Hélio não disse isso. Ele disse outra coisa. E assim por diante. Daqui a pouco tem 10, 15 facções diferentes e ninguém entendeu o que o Hélio explicou. Aí isso passa 100 anos, 200, imagina. Se na hora já não entenderam, agora você imagine 200, 500 anos depois, igual Buda, não é? O que entenderam do Buda? O outro que ouviu falar, Perdeu-se tudo. Perde-se tudo. E a mesma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. Tem alguma documentação mínima, que sobrou, e em cima disso, cria-se uma árvore enorme, em cima de poucas sentenças, poucas coisas, que ouviram falar depois de 70, 100, 200, 300 anos, e assim por diante. Então, vocês veem, é complicado.
Hoje, mesmo com um DVD na mão, que a pessoa pode sentar lá e toca o DVD quantas vezes quiser. Eu pergunto, entendeu? Qual DVD você assistiu? Tá, entendeu isso? Não. Olha, o DVD diz isso. Nossa, não entendi isso. Isso você pode voltar o DVD, voltar o DVD. Interessante. Pois é, deveria ser. Deveria ser, porque alguns dos irmãos se reuniram e saíram pelo mundo, matando todo mundo que saía pela frente. Tanto do outro lado quanto desse lado. Quando nós, os cristãos, entramos em Jerusalém, em 1000 e pouco, 1100 se não me engano, e os irmãos do Islã estavam rezando lá, tinha 40 mil pessoas lá rezando, matamos todos. Criancinha, velho, cachorro, cavalo, tudo que tinha, foi morto. Foi assim que começou o problema, o problema do Islã. Porque aí vem a retaliação, aí vem o contra-ataque, aí o contra-ataque, estamos aí 2000 anos com contra-ataque. Faz 1000 anos que esse negócio tá rolando desse jeito. Por que os cristãos tinham que matar 40 mil pessoas que estavam rezando, orando lá na igreja? Porque o Deus do outro. Ah, será que não cai a ficha? Que é o mesmo Deus? Será que precisou? E adiantou alguma coisa o Joseph Campbell escrever pilhas e livros para falar que é a mesma coisa e provar que é a mesma coisa na face inteira da terra? Dá-se nome diferente, não importa se é Tupã, não importa o nome que se dá pro Deus. É um único. Mas só que as pessoas não entenderam isso. Não entenderam. Porque mata o outro como numa guerra religiosa. Portanto, não entenderam nada. Você tá puxando a brasa na nossa sardinha. Nós somos melhorzinhos que eles. Nós só estamos bombardeando o Gaddafi. E pra bombardear o Gaddafi, nós estamos matando um monte de criancinha inocente. Você tá entendendo? É isso aí. Eles são problemáticos, tá? Tem o cara lá, o hindu, tem o cara do Islã, aí eles é um problema, né, gente? Agora nós somos muito melhorzinhos que eles. Na verdade, nós estamos com a verdade. E eles... É isso, não adianta adorar a pílula. Não adianta. É preconceito religioso, racial e etc. Não adianta. Isso é outra história. O problema se resume a acabar com o politeísmo na face da terra. Só existe um único Deus. Quando isso for entendido, tudo estará resolvido. Enquanto não for, os outros têm que ficar matando, mata o tempo inteiro. E o que Jesus tentou fazer? Mostrar que só tem um Deus. Quando ele disse, eu e o Pai somos um, é isso que ele estava tentando dizer. Existe uma unidade, uma unificação, só existe uma força, uma onda, uma inteligência.